Vamos falar agora de contas que a gente pode fazer, cálculos que a gente faz para encontrar, né, por meio de operações que a gente vai desenvolvendo ali no papel, né, para a gente encontrar o que é o limite de uma função. As propriedades e limites. A gente vai enunciar essas propriedades, vão supor, né, que limite com x tendendo a um certo valor a da f de x deu um certo limite L1. Limite com x tendendo ao mesmo valor a de uma outra função g de x igual a L2, é um outro valor. Então, supondo isso, como é que eu combino agora o limite da f mais a g, quando x tende a A? Isso, felizmente, é exatamente o que a gente esperaria. É a soma dos dois limites, da f mais o da g. Dá como resultado L1 mais L2. Então, felizmente, então, nem sempre na matemática essas coisas felizes acontecem. No caso de limite, acontece. Se a gente subtrai uma função da outra, é claro, né? Somar, subtrair são operações bem análogas sob o ponto de vista de como que elas funcionam, então funcionam da mesma maneira. O limite da diferença de duas funções é a diferença dos limites. A conta é simplesmente subtrair um do outro. O limite, agora, de uma função, eu conheci o limite da f de x com x tendendo a A, agora o limite de uma constante vezes a f de x. De novo, felizmente, acontece o que seria de se esperar, e isso é a constante vezes o limite da função. Então, a conta é, de novo, fácil. É só pegar o que seria o resultado do limite da f e multiplicar pela c. Limite de um produto de duas funções. Limite da f vezes a g, com x tendendo a A, vai ser, de novo, felizmente, né, o limite da f vezes o limite da g. Essa conta, de novo, dá exatamente o que a gente esperaria. E, por fim não, depois vai ter outro. O limite da divisão. O limite da divisão, aqui vai ter uma ressalva, tá? O limite da divisão é a divisão dos limites desde que o limite ali do denominador não seja zero. Que se for zero, é claro que é uma conta proibida. Tá certo? Então, o limite da divisão de duas funções é normalmente vai ser a divisão dos dois limites, exceto se o denominador for nulo. E, finalmente, agora sim, finalmente, limite da f da g de x. Então, eu tenho uma função de outra função. Eu conheço o limite das duas. Então, o x está tendendo a A. Eu vou lá dentro e calculo o limite da g, com o x tendendo a A. Ok, calculei, deu um resultado. Aí, esse resultado eu jogo na f. Isso é mais ou menos o que seria de se esperar, né? Só que dando exemplos, só para a gente mostrar que essas coisas, tanto de propriedade, na verdade, são coisas até bobas. Aqui o primeiro exemplo. Limite com x tendendo a zero da exponencial de x mais 2. Bom, o limite da exponencial de x com x tendendo a zero, a gente sabe que é 1, porque a exponencial de zero é 1. E essa é uma função contínua, aquela função bonitinha, bem comportada, que se eu quero saber o limite, é só ver o valor da função naquele ponto em que eu estou querendo calcular o limite. É aquele caso que a gente chamou atenção lá no início dessa nossa discussão, que é muito bobo, né? Aqui, então, eu vou calcular aquele limite que a gente está querendo calcular. A ideia é, eu primeiro calculo o limite dessa primeira parcela, depois da segunda parcela. Então, o limite da primeira parcela está calculado aqui, o limite da segunda parcela é aqui. O limite de uma constante é a própria constante, o x pode ir para o lado que for. A constante é ela mesma, por definição. Bom, então achei um limite, achei o outro. O que é o limite da soma dessas duas coisas? É a soma dos limites.
a ideia da subtração, né? Então, eu calculo o limite de um dos termos, limite do outro termo, está lá dentro a subtração. A gente quer calcular o limite, que é uma diferença de dois termos, eu calculo a diferença, o limite da diferença, ou a diferença dos limites. Então, eu faço 1 sobre o limite da 1 sobre x é 1, limite da ln de x é 0, então é 1 menos 0 que dá 1. A seguir, a gente tem aqui um limite que já mistura três coisas, né? Tem lá uma soma do ln com o 4. Então, para calcular esse limite, eu calculo o limite do ln, o limite do 4, essa soma dá 4, o limite daquela coisa está dentro da raiz deu 4, e aí eu vou calcular o limite da raiz agora, que é o que de fato eu queria calcular. Já calculei o primeiro, né, que está lá dentro, agora eu só tiro a raiz que já estava calculado, né, para calcular de fato o que eu queria calcular. O resultado é o esperado, 2. Para a gente fazer contas com limites, né, a gente já viu que de vez em quando aparece aquele número estranho, que é o infinito ou menos infinito. E aí é aquele negócio, né? O limite, pegando esse exemplo que a gente estava olhando aqui, se o x se aproxima de 1, as duas contas ficam fáceis. Se o x aproxima de 0, vai dar um infinito lá no 1 sobre x, e no logaritmo também vai dar infinito, ou seja, vai dar uma conta que a gente vai ter que fazer conta com infinito. Aí é que vem a pergunta, como é que são as contas com os infinitos? Então, está aqui uma tabela que diz como é que a gente faz essas contas. Se aparece um infinito mais uma constante, mais um número finito, aí é bem intuitivo a gente admitir que o resultado dê infinito. Então, infinito mais 10 é claro que é infinito. Tá? Menos infinito mais 10 também vai dar menos infinito. Eu somar 10 lá no número que é menos uma coisa gigantesca, vai dar menos uma coisa gigantesca. O 10 não vai nem fazer cosquinha, né? Infinito menos um número. Então, essas primeiras 4 contas aqui, o raciocínio é sempre o mesmo. Eu somo, subtraio o número finito de um infinito ou de um menos infinito, ele não muda o infinito ou o menos infinito, é isso que está dito nesse conjunto de entradas aqui da tabela, né? Depois, o que acontece se eu somo um infinito com outro infinito? É claro que dá para admitir que dê infinito. Se eu subtraio menos infinito, menos um outro infinito, é claro que dá menos infinito. Aí vocês vão perguntar, o que acontece se eu pegar infinito menos infinito? Aí já não tem um resultado claro, não. A gente vai discutir isso mais à frente, tá? Mas nestes casos aqui, são os casos que não tem dúvida, né? Eu somo um infinito com infinito, dá infinito. Subtraio menos infinito, menos um outro infinito, dá menos infinito. Multiplicar infinito por um número. De novo, 4 operações que são mais ou menos evidentes, né? Por um número positivo, tá? Imaginem que C seja um número positivo. Um positivo vezes infinito dá infinito, positivo vezes menos infinito dá menos infinito, aí menos um positivo, ou seja, um negativo vezes infinito dá menos infinito, e um número negativo vezes um menos infinito dá mais infinito. As 4 contas mais ou menos óbvias. O produto de dois infinitos, se os dois são positivos, dá lá mais infinito, se um é negativo e outro é positivo, aí podem ficar tranquilos que dá menos infinito, e menos infinito vezes menos infinito dá mais infinito. Aqui, as contas de dividir por um número infinito, isso aqui é a mesma coisa, é muito parecido com multiplicar por um número, né? Eu acho que a gente pode admitir que é a mesma lógica. Esse aqui também, né? E, por fim, dividir um número por infinito. Eu posso dividir um certo número, por exemplo, -1, ou 10, ou 23, por infinito ou menos infinito, do jeito que for. Um número dividido, seja por infinito, seja por menos infinito, dá sempre 0. É algo que
também é fácil da gente pensar um pouco e concluir que a intuição é essa mesma, né? E aquilo que a gente comentou, a gente só não consegue saber o que é o resultado, assim, a priori, aí, se a gente for fazer a conta e precisar de cálculos mais sofisticados, nesses dois casos aqui, infinito menos infinito ou infinito sobre infinito. Esses dois casos tem jeito, aparecem, tem jeito de resolver, mas a gente não vai falar sobre isso nessa disciplina, não. Então, essas contas são necessárias para a gente resolver tanto de situações. Olhando agora, o limite, então, com x tendendo a infinito, da raiz de e elevado a menos x mais 4. Então, a lógica aqui é, a gente primeiro calcula o limite de e elevado a menos x, depois o limite disso mais 4, depois a raiz, né? Então, o limite de e elevado a menos x, com x tendendo a infinito. Isso aqui dá zero. Por que eu sei que dá zero? Tem vários caminhos para a gente saber que isso aí tende a dar zero. Um deles, que talvez seja o que mais remete àquilo que a gente discutiu até aqui no capítulo anterior, é a gente pensar no gráfico da função exponencial. Então, esse é um jeito da gente raciocinar. Se a gente tiver na cabeça aquele gráfico, né, a gente consegue concluir que limite com x tendendo a infinito da exponencial de menos x, que é o mesmo que o x tendendo a menos infinito da exponencial de x, né? Então, esse limite tem que ser zero. O limite do 4 é o 4, independente para onde vem do x, aí não tem dúvida quanto a isso. E aquela expressão que está lá dentro da raiz que a gente quer calcular, né? Calcular o limite dela. Então, o limite dessa expressão, exponencial de menos x mais 4, aí é só eu somar os dois resultados que eu tinha obtido antes. 0 mais 4 dá 4. É esse o resultado, então, do que é o limite daquilo que está dentro da raiz, naquele limite que a gente quer calcular. Agora, a gente precisa tirar a raiz desse número da exponencial de menos x mais 4. A gente já calculou as coisas que estão lá dentro. Então, isso aí dá raiz de 4 e dá 2, o resultado final. Então, a conta que a gente faz aqui, o x ir para infinito, então, é algo que a gente consegue manejar, por exemplo, pensando no gráfico. Por exemplo, pensando no gráfico da função, né? Se alguém prefere, em vez de pensar em gráfico, pensar em fazer uma conta, e elevado a menos x é o mesmo que 1 sobre e elevado a x. Então, aí teria de pensar o que acontece. O e elevado a x vai crescendo, 1 sobre e elevado a x vai tendendo a zero, né? Feito esse exemplo, passamos aqui para o próximo exemplo. No próximo exemplo, a gente tem aqui o limite com x tendendo a infinito da raiz de x mais 1 sobre 1 sobre 2x. Então, o x está tendendo a infinito. Então, o que está lá dentro da raiz tende a infinito. Raiz de um número infinito, finito. Uma conta que dá para a gente concluir. Aqui a gente poderia concluir esse resultado, de novo, né, ligando ali com a ideia de gráficos, né? Vou desenhar aqui, então, o que seria o gráfico da função raiz. Então, está aí, a função raiz tem essa aparência aqui. O gráfico dela é um gráfico que, claro, a função raiz a gente só pode calcular até x igual a zero, né? Raiz de x, eu não posso calcular raiz de x negativo. Mas à medida que o x vai crescendo, a função raiz vai crescendo também. Então, o x cresce mais, a raiz cresce mais, etc. E não tem um valor que a raiz não passa acima de um certo valor. A raiz passa acima de qualquer valor. Então, aqui a gente consegue, por meio assim, de entender que o gráfico está tendo esse comportamento, né, a gente consegue, pelo gráfico, pelo que a gente
pelo comportamento da função que a gente consegue gerar uma intuição a respeito dele, olhando para o gráfico, pensando na expressão, etc. Limite com o x tendendo a mais infinito, né, o x tendendo a infinito, da raiz de x é igual a infinito. Tá? Então, tem essas situações que a gente está calculando limites, né, em cima daquelas funções elementares que a gente conhece, e esses limites, grande parte das vezes, a gente consegue saber como que eles se comportam pela nossa experiência anterior com as funções, com saber como elas se comportam, né? Então, limite com x tendendo a infinito de raiz de x mais 1 é mais infinito. E o limite com x tendendo a infinito de 1 sobre 2x, aí o x agora vai para infinito, 1 sobre infinito é zero. Tá? Uma daquelas propriedades que a gente viu aqui, uma daquelas últimas propriedades, qualquer número dividido por infinito dá zero. E aí, o limite que a gente quer calcular é a soma daqueles dois limites que a gente viu antes. Então, zero mais infinito. Então, uma soma de um infinito mais uma constante, no caso aqui a constante é até zero, dá infinito. Okay? Então, dessa maneira, a gente consegue resolver problemas de cálculo de limites. É algo que a gente consegue manejar.